Então, minha gente, estou aqui agora na aula de física, cansado, mas bora lá, né? O assunto é bem fácil. Estou gostando da nota de vocês de física dos simulados. Vocês têm tido um avanço, um crescente avanço nas notas aí. Foi de 6,5 para 8,5. Espero que continuem assim, que estejam gostando, estudando e se empenhando, porque é isso que eu vou fazer sempre, me empenhar para ensinar vocês. O assunto é super fácil, vai continuar mais fácil ainda, né? A gente viu essa semana aí grandezas escalares, né? E vetoriais, a diferença de uma para outra dessas grandezas. E aí a gente viu, né? Operações com vetores. A gente estudou uma anterior, a gente estudou operação com vetor, a gente viu a adição, não foi isso? Que tem a regra do polígono, que só é eu juntar a origem de um com a extremidade de outra, forma esse vetor resultante. A gente sabe que vetores, né, são segmentos de retas. Se eu quero somá-los, eu vou dar uma reta também, né? Se eu quero somar retas, eu vou somar segmentos de retas, eu vou ter como um resultado outro segmento de reta. Então, se eu junto esse vetor, que a gente sabe que é esse segmento de reta aqui nesta direção e neste sentido, com esse vetor aqui, esse segmento de reta nessa direção e nesse sentido, pela regra do polígono, eu junto a origem do vetor 1 com a extremidade, ou seja, com o final do vetor 2, e eu faço essa ligação aqui e obtenho esse vetor resultante. Não é isso? A gente viu que se a gente tivesse um caso desse aqui, onde o vetor 1, a origem é desse, com o vetor 2, que é a origem daqui, e eu tivesse um outro vetor 3, que a origem começaria onde a origem, onde coincide o último vetor coincide com a origem, né, do primeiro, a gente ia ter um vetor nulo, porque eu não teria como somar isso aqui, não é isso? Aí a gente tem a regra aqui do paralelogramo, que a gente tem um vetor nesta direção e neste sentido, um nesta direção horizontal e neste sentido, da direita, só é a gente juntar essas origens aqui, a origem desse com a origem desse, está aqui, a gente pode fazer isso aqui, não é isso? E aí eu tenho o vetor resultante também vai ter origem na origem dos outros vetores. E aí eu formo esse paralelogramo. Tá vendo? Eu formo esse paralelogramo e o vetor, a soma desse com esse vai ter esse resultado aqui, essa resultante aqui, que a gente chama de resultado ou vetor resultante. E aí a gente viu só essa operação, não foi? De adição. Para hoje, a gente tem aí a subtração de vetores. Na subtração de vetores, este pode ser representado, tá vendo? Representado ou desenhado, né? Porque o vetor é nada mais do que o desenho desses segmentos de reta, né? Na subtração, pode ser representado desenhando na mesma direção, tá vendo? Na mesma direção, mas com a seta no sentido contrário. Por exemplo, se eu tenho um vetor A nesta direção e neste sentido, nesta direção, e o vetor B nessa direção, nesse sentido, se eu quiser representar o vetor B, sendo que ele esteja subtraindo, eu vou mantê-lo nesta mesma direção, ou seja, nessa direção aqui inclinado, a nordeste aqui, vamos mantê-lo, só que ao invés de estar neste sentido para cima, vai estar no sentido contrário, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, se eu tenho um vetor A, se fosse A mais B, o que é que eu faria aqui no vetor A mais B? Eu não teria como eu juntar os dois aqui. Se fosse A mais B, hein? Adição. Eu faria esse paralelogramo aqui, né? E o vetor resultante a partir dessa mesma origem. Mas neste caso aqui, que o vetor é... Então, minha gente, então, o vetor, por ter um módulo, né? Um módulo como uma de suas características, ele não assume valores negativos. Assim, ao observar um vetor acompanhado de um sinal negativo, ele é, na verdade, um vetor oposto. É por isso que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esse vetor B aqui, nessa direção e neste sentido, aqui vai manter a direção, mas não vai manter o sentido. Ao invés de estar neste sentido aqui para cima, vai estar para baixo. Beleza?
Aí eu consigo visualizar aqui agora que vai ser o vetor A menos B. Então, esse menos B, o menos aqui é que está, ao invés de estar na direção ou no sentido para cima, vai estar no sentido para baixo. Deixa de ser esse. Então, deixa de ser esse. Eu retiro, é como se retirasse esse aí. Retirasse esse segmento, essa reta aqui, e incluísse essa reta aqui. Aí vai ser esse que já era A, aqui o A, mantém, tá vendo? E eu desloco, tá vendo? Esse B aqui para a origem ficar aqui, tá vendo? O menos B está aqui, ó. Olha ele aqui. A A está aqui. E o menos B eu desloco para aqui, ó. Tá vendo? Aí eu pego a origem desse, com a origem desse, e faço isso aqui, ó. E aí eu consigo calcular A menos B, que vai ter esse resultado aqui, ó. Esse R aqui é de resultado, de vetor resultante. Beleza? E aí eu tenho alguns casos particulares também que eu queria falar com vocês. Vetores aí, ó, na mesma direção e mesmo sentido. Então, o vetor A e o vetor B, ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido. Se estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou resultar na soma deles dois. Então, o vetor A mais B vai ser a junção de A mais B, que vai ter, se eu pegar colocar aqui como se numa régua, ele vai ter este tamanho aqui, ó. Porque eu estou juntando um com o outro. Se eu estou juntando um com o outro, formar um só. Não tem ângulo nenhum para ser formado aqui, ó. Por isso que está dizendo aqui que essa bolinha aqui é ângulo. Um ângulo vai ser igual a 0 graus. Ângulo é igual a 0 graus. Não tem grau nenhum, não tem nem para lá, nem para cá, nem subindo. Como esse aqui, por exemplo. Aqui, ó, eu formo um ângulo. Tá vendo? Um ângulo de 90 graus. Né? Esse aqui eu formo um ângulo aqui, ó, do vermelho até o laranja aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45, ó, que é um ângulo de 45. Se eu subo mais essa reta aqui para cá e deixo aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu não tenho ângulo nenhum. Já se os vetores estiverem na mesma direção aqui, ó, como é o caso aqui, ó, vetores, tá vendo? De mesma direção, ou seja, na direção o quê? Horizontal. Estão na direção com sentidos opostos. Eu estou olhando ele aqui e o outro lado. Ele vai fazer esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, daqui para cá. Então vai ser acompanhando o mouse aqui, vai estar daqui para cá. Daqui para cá, ele forma um ângulo. Ele estava assim, ele, né? Aqui é 90, se ele abrir assim, 90 mais 90, 180, vai ser daqui para cá, entendeu? Vai formar esse ângulo, sendo que um está para com sentidos opostos, um para a direita, outro para a esquerda. Vai formar um ângulo de 180 graus, entendeu? Aí agora, isso aqui, repare que está tudo na mesma direção, Aqui, um ângulo é 0 graus, ângulo aqui é 180 graus. 180 graus. Mas aí eu posso também ter ângulos de, como vocês estão vendo aqui, de 90 graus aqui, ó. A e B eu formo esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá vendo? 90. Se eu descer isso aqui tudo até aqui, vai formar o que a gente viu agora de 180, não é isso? Aí se eu pegar isso daqui, volto para cá, vai 260, 360. Aí forma um círculo completo de 360 graus. Mas aqui eu tenho ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus quando eu consigo achar um vetor resultante que foi formado por vetores perpendiculares ou ortogonais ou ângulos de 90 graus, eu acho um módulo deste vetor utilizando esse teorema de Pitágoras, onde o vetor resultante, esse vetor aqui, ele ao quadrado vai ser igual ao valor desse vetor aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então eu tenho todos esses casos aí. Lembrando, quando formar ângulos ortogonais ou de 90 graus, eu acho o módulo do vetor resultante utilizando essa continha. V ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês da página 10, 9, 10, que eu anotei aqui. Na página 10, eu tenho aqui este ângulo.
este ângulo. Dados vetores A, aqui o vetor A, tá vendo? Separado do vetor B, e digo que A aqui tá vendo? A tem 6 unidades. Então, se eu pegar a régua e colocar aqui, vai dar 6 unidades, 6 centímetros, que seja. E eu tenho o vetor B aqui com direção oposta ao A e sentido também o contrário, tá vendo? O sentido aqui é para cima, a direção é na vertical, enquanto o sentido é para a direita e a direção é na horizontal. Então, eu tenho A e B, sendo que A tem 6 unidades e B 8 unidades. Determine graficamente o vetor resultante A menos B. Ó, A. Então, A, eu já sei que A eu vou manter, que A não tem sinal negativo nenhum na frente. Então, A está aqui, ó. Olha o A. E o B que estava para cima, como ele é menos B, só a direção vai ser continuar a mesma aqui na vertical, só vai mudar o quê? A seta que vai estar para baixo. Olha ela aqui. Aí eu faço essa aqui, transposição aqui, tem o A e tem o B, só que para baixo. O que é que eu faço agora para calcular A menos B? Eu já tenho A menos B, eu faço esse vetor resultante. Esse vetor resultante é resultado de um ângulo de A com B que formou 90 graus, de um ângulo de um vetor ortogonal ou perpendicular. Reparem que essas retas estão perpendiculares entre si. Então, eu tenho que utilizar aí para calcular esse módulo, que é o que a questão pede aqui, o vetor resultante. Como é que eu calculo? V ao quadrado. Então, eu quero saber qual é o módulo desse vetor aqui, já que eu só tenho o valor de A e o de B, eu quero saber esse. Então, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo isso aqui é ao quadrado. Então, eu sei que V ao quadrado é A é 6, 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, porque 8 vezes 8 é 64. Então, V ao quadrado vai ser 36 mais 64, 100. 100. V ao quadrado é 100. Então, qual o valor do módulo do vetor resultante? Vai ser V ao quadrado igual a 100? Não, que ainda tem o quadrado. Eu só quero de V. Qual o valor do vetor? 10. Porque esse 100 aqui, esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada de 100. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, o valor do módulo é 10. Entenderam? Está aí no módulo de vocês, na página 10. Mas a aula hoje é mais fácil ainda. Aqui é só uma revisão. É sobre multiplicação, né? De um escalar, quer dizer, de um número qualquer por um vetor. Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho a maioria das situações, minha gente, de multiplicação, envolve apenas valores positivos. Sendo assim, num processo de um vetor, né, por um número positivo, o vetor resultante terá sempre a mesma direção e sentido do vetor original. Ou seja, se multiplicado por um número negativo, manterá a direção, porém terá o sentido oposto do original. Como assim, professor? Eu tenho esse vetor aqui. Aí agora eu vou multiplicar, né, um número qualquer, um escalar qualquer, por um vetor. Se eu digo que é 3A, esse vetor aqui tem essa unidade e essa unidade. Se eu digo que é 3 vezes isso, eu vou pegar isso aqui, esse comprimento aqui, e multiplicar por 3. Entendeu? O que só era só aqui, eu vou ter mais um, mais outro. 1, 2, 3. A mesma quantidade que eu tenho aqui agora, que era só uma, eu vou ter agora 3. Então, 1, 2, 3. Se eu disser que é menos 3, vai ser isso aqui mesmo, porém, essa seta aqui, o sentido aqui vai estar para o lado contrário, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Então, quais são as características do vetor resultante da multiplicação? Tem módulo igual ao resultado da multiplicação do número pelo módulo do vetor inicial, ou seja, se é 3, eu vou ter 3 também aqui, né? Tem mesma direção do vetor inicial. Qual a direção? Ambos estão, tanto o positivo quanto o negativo, tanto na adição, tanto ele positivo, desculpa, quanto o negativo, vai ter a mesma direção. Qual é a direção aqui? Horizontal, do original. O original é esse. Tá vendo? Se o número for positivo, o vetor resultante terá o mesmo sentido do vetor inicial. Então, terá o mesmo... O inicial é esse. Então, vai ter o mesmo sentido. Ó, a seta no mesmo sentido. Se tiver valor negativo, terá a mesma direção, que é na horizontal, a mesma quantidade de escalar que foi multiplicado, ou seja, 3, porém com sentidos opostos. Ok? Então,
Tem um exemplo aí na página 9. Na página 9 é esse aqui mesmo, que a gente já está vendo, mas enfim. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou repetir aqui, porque se aqui, ó, eu tenho 2, e eu quero multiplicar por 3 que seja. Então, eu vou pegar isso aqui e somar 3 vezes isso aqui. Então, 1, 2, 3. Se está positivo, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Vou fazer agora com o mesmo, vai ter a mesma direção, vou somar, multiplicar. 1, 2, 3. Sentidos opostos, porque está aqui menos 3. Então, vai ser o sentido oposto. Beleza? Vai ter a seta para o lado contrário. Só isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido essa multiplicação de escalar por um vetor que eu vim de lá até chegar aí, porque é muito simples, muito fácil. É só praticar, ok? Muito obrigado.